Bem-vindo ao canal Devocional Bom Dia Pai. Eu sou a pastora Fabiana e aqui compartilho estudos bíblicos em áudio, explicando a palavra de forma simples e clara, especialmente para você que está iniciando sua caminhada com Deus. Você já se perguntou quem realmente é Jesus? O que ele ensinou? Por que Mateus o apresenta como Rei e Messias prometido? Nesse estudo do Evangelho de Mateus, vamos entender o cenário da época, as mensagens de Jesus e como elas transformam nossa caminhada com Deus. Se você é um novo convertido e deseja crescer espiritualmente, esse estudo é para você. Vamos juntos descobrir as riquezas da palavra e aprender a viver o reino de Deus no nosso dia a dia. Mateus, também chamado de Levi, foi um dos 12 apóstolos de Jesus e autor do primeiro evangelho do Novo Testamento. A sua origem é judeu, filho de Alfeu. Sua profissão era cobrador de impostos em Cafarnaum, trabalhando para o Império Romano. Mateus, ao ouvir o chamado de Cristo, ele abandonou tudo e o seguiu. Seu chamado está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao 28. Passada essas coisas, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. O versículo mostra o chamado transformador de Jesus para com Mateus. Um cobrador de impostos, desprezado pelos judeus por trabalhar para os romanos, foi chamado para ser discípulo de Cristo. Sua resposta foi imediata, deixou tudo e o seguiu. Nos ensina sobre prontidão e entrega total ao chamado de Deus. O que podemos aprender com Mateus? Será que estamos prontos para largar aquilo que nos prende e seguir Jesus de todo o coração? Mateus escreveu seu evangelho principalmente para os judeus convertidos ao cristianismo, ou seja, judeus que aceitaram Jesus como Messias. Por que Mateus escreveu para os judeus? Para mostrar que Jesus é o Messias prometido. Ele cita muitas profecias do Antigo Testamento para comprovar que Jesus é o cumprimento das promessas feitas a Israel. Ele começa o Evangelho mostrando a linhagem de Jesus desde Abraão, destacando a descendência judaica do Senhor. Mateus mostra como Jesus veio para cumprir e não para abolir a lei. Em Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz: "Não pensem que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir." Jesus deixa claro que a sua missão não era anular a lei de Moisés, nem os ensinamentos dos profetas, mas sim cumpri-los plenamente. Ele é o cumprimento das Escrituras, trazendo a revelação completa de Deus. Isso significa que em Jesus encontramos o verdadeiro significado da lei. Não apenas regras externas, mas uma transformação do coração. Ele não veio abolir os mandamentos, mas mostrar como devemos vivê-los com amor, justiça e graça. Muitos judeus que seguiam Jesus enfrentavam resistência das suas famílias e da sociedade. O Evangelho de Mateus os fortalecia na fé, provando que seguir Jesus não era abandonar a fé judaica, mas vivê-la em sua plenitude. Vamos conhecer qual era o cenário político na época de Jesus? O cenário político no Evangelho de Mateus está marcado principalmente pela dominação romana e a relação entre as autoridades romanas e os líderes judeus. Durante o tempo em que Jesus viveu, a Palestina estava sob o domínio do Império Romano, o que influenciava as condições sociais, culturais e religiosas da época. Roma
governava diretamente a região através de procuradores e governadores. E o mais notável durante o ministério de Jesus era Pôncio Pilatos, o procurador romano que presidiu o julgamento e a crucificação de Jesus. Herodes, o Grande, governava a Judéia, como um rei vassalo de Roma no momento do nascimento de Jesus. Quando Herodes morreu, seu reino foi dividido entre os seus filhos. Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes, governava a Galileia, onde Jesus passou a maior parte da sua vida. A presença da dinastia herodiana complicava as relações entre o povo judeu e as autoridades romanas, especialmente com as tensões políticas e os conflitos internos. Mateus retrata uma tensão constante entre Jesus e os líderes religiosos judeus, como os fariseus e os saduceus. Embora os fariseus e os saduceus não fossem diretamente figuras políticas, esses grupos exerciam uma grande influência sobre o povo judeu e tinham uma estreita relação com as autoridades romanas para manter-se no seu poder religioso. Eles eram criticados por Jesus pela sua hipocrisia e por não se abrirem à mensagem do reino de Deus. Muitos judeus esperavam um Messias político que viria para libertá-los do domínio romano e estabelecer um reino de poder e liberdade. No entanto, o Evangelho de Mateus enfatiza que Jesus não veio para trazer libertação política imediata, mas para inaugurar um reino espiritual. As expectativas messiânicas gerou um conflito entre Jesus e alguns grupos judeus que ensinavam por uma revolução política contra Roma. A crucificação de Jesus, que está narrada em Mateus 27, foi uma execução romana. A crucificação na época era uma punição reservada para criminosos de alto nível, rebeldes e pessoas que ameaçavam a ordem pública. O julgamento de Jesus foi conduzido pelas autoridades romanas, Pilatos, embora tenha sido influenciado pela pressão dos líderes judeus. Esse evento destaca o poder de Roma em determinar as consequências para aqueles considerados uma ameaça ao Império Romano. Esse cenário político é importante para entender o contexto mais amplo das interações de Jesus com as autoridades da época e como sua mensagem desafiava tanto os líderes religiosos judeus como todo o Império Romano. Na época de Jesus, existiam dois grupos religiosos com muita veemência: os fariseus e os saduceus. Eram dois grupos religiosos proeminentes da Judéia no período do Segundo Templo, durante o ministério de Jesus. Cada um desses grupos tinham crenças e práticas distintas, e suas interações com Jesus, conforme descritas no Evangelho de Mateus, são marcadas por conflitos e diferenças teológicas. Vamos explorar e saber quem eram esses grupos? Os fariseus eram um grupo religioso, muito conhecido pela sua ênfase na lei judaica, bastante rigorosos e religiosos. Eles seguiam uma interpretação rigorosa da lei e dos preceitos religiosos, o que os tornava muito observantes das práticas ritualísticas. Esperavam pela vinda de um Messias que, ao contrário de um líder político, traria libertação espiritual e restauração de Israel. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos e na vida após a morte, algo que os separava de outros grupos, como os saduceus. No Evangelho de Mateus, os fariseus são frequentemente criticados por Jesus por sua hipocrisia e por focarem nas regras externas sem transformações internas. Já os saduceus eram um grupo religioso e político da Judéia, composto principalmente por sacerdotes,
aristocratas e líderes de famílias ricas. Eles tinham uma visão mais liberal em relação à lei, especialmente em comparação com os fariseus, e eram muito influenciados pela cultura helenística e pelo domínio romano. Os saduceus aceitavam apenas a autoridade da lei escrita. Muitos saduceus estavam diretamente envolvidos com o governo romano, buscando manter um status que favorecesse seus interesses econômicos e políticos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem em anjos ou espíritos, o que os diferenciava dos fariseus e outros grupos religiosos judeus. Como o sacerdócio era uma das maiores áreas de influência, os saduceus estavam focados na manutenção da ordem do templo e nos rituais realizados. Os fariseus e saduceus tinham grandes diferenças tanto teológicas quanto políticas, o que gerava uma tensão constante entre eles, especialmente nas interações com Jesus e no contexto da sua mensagem. Enquanto os saduceus são desafiados por falta de fé e na ressurreição, esses grupos são uma representação do ambiente político e religioso em que Jesus ministrava, refletindo as diferentes visões sobre religião, poder e a expectativa sobre o Messias prometido. O Evangelho de Mateus pode ser dividido em 3 partes principais. Do capítulo 1 até o capítulo 4 é a preparação e o início do ministério de Jesus. Do capítulo 5 até o 20 são os ensinos e os milagres de Jesus. Do capítulo 21 até o 28 é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus são ricos e profundos, abordando aspectos espirituais, morais e práticos da vida cotidiana. Vou destacar alguns dos principais ensinamentos de Jesus e sugerir aplicações pessoais para a nossa vida. Vamos começar pelas bem-aventuranças registrado em Mateus capítulo 5. Jesus começa com o Sermão da Montanha e com as bem-aventuranças, que são uma série de declarações que descrevem as qualidades do caráter que agradam a Deus e as bênçãos associadas a elas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E assim por diante, até os que são perseguidos por causa da justiça. As bem-aventuranças nos ensinam a importância da humildade, da pureza do coração, da misericórdia e da busca pela justiça divina. Em nossa vida cotidiana, podemos ser humildes, evitar a arrogância e lembrar que diante de Deus todos somos iguais. Podemos mostrar misericórdia, ser mais compassivos com os outros, aprendendo a perdoar as ofensas e auxiliando quando alguém precisa. Nos ensina a buscar justiça, lutar pela verdade e agir com retidão em todas as situações, mesmo quando isso pode nos custar alguma coisa. Jesus também ensina que os seus seguidores são a luz do mundo. Isso está registrado em Mateus, capítulo 5, do versículo 14 até o 16, aonde os seguidores de Jesus são a luz do mundo e devem brilhar em suas obras para glorificar a Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Em nossas interações diárias, somos chamados a ser exemplo de boas ações e atitudes. Isso pode se manifestar na nossa casa,
no trabalho, entre as nossas relações de amizade. Podemos ser exemplos de bondade, honestidade e respeito e influenciar positivamente em situações muito desafiadoras. Podemos escolher agir com integridade, sendo uma referência para os outros. Amar ao próximo. Jesus desafia os seus discípulos a amarem não somente os seus amigos, mas também os inimigos. Jesus está nos ensinando que é muito fácil amar quem nos ama, mas Jesus nos desafia a amar até aqueles que nos fazem mal. Na vida cotidiana, isso pode ser aplicado de várias maneiras. Primeiro, aprendendo a perdoar. Em situações de conflito, precisamos pedir esse auxílio para optar pelo perdão e tentar restaurar o relacionamento. Na vida cotidiana, podemos buscar em Deus essa generosidade, que é ajudar aquele que precisa, mesmo que não tenhamos nenhuma obrigação direta com essas pessoas. Aqui nós aprendemos que seguir a Jesus e ter uma vida com Cristo é uma vida de desafios constantes. No Sermão da Montanha, Jesus também ensina sobre a oração. Isso está registrado em Mateus, capítulo 6, do versículo 5 até o 15. Jesus ensina sobre a importância da oração sincera e de confiar em Deus. Quando orardes, não sejas como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, mas quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração deve ser uma prática pessoal e íntima, não para demonstrar espiritualidade diante dos outros, mas para se conectar com Deus. Na nossa vida cotidiana de oração, precisamos orar com sinceridade. Criar momentos diários para buscar orientação de Deus, sem pressa, sem expectativas externas. Quando enfrentamos desafios, aprendendo a confiar em Deus, que tem em suas mãos o controle de todas as coisas, aprendendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A busca pelo reino de Deus. Jesus nos ensina a dar prioridade ao reino de Deus e à sua justiça e a confiar que as demais necessidades serão supridas. Em um mundo cheio de distrações e preocupações, devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, o que inclui viver de acordo com os princípios da palavra e confiar em Deus para prover as nossas necessidades. Jesus ensina a colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, incluindo nas nossas escolhas, na nossa vida de relacionamentos interpessoais. Viver de acordo com a justiça de Deus, buscar viver de maneira justa, honesta e íntegra, sabendo que Deus cuidará de nós. E Jesus mais uma vez nos surpreende em Mateus 7, do versículo 1 ao 5, nos ensinando a não julgar. Jesus ensina que não devemos julgar os outros de maneira condenatória, mas com misericórdia e compreensão. Não julgueis, para que não sejais julgados. É comum julgarmos os outros rapidamente, mas Jesus nos lembra que devemos olhar para nossas próprias falhas antes de criticar a falha dos outros. Ser mais compassivo. Antes de criticar ou julgar, tente entender as razões pelas quais os outros agem como agem sobre si mesmo.
focar em nossas próprias falhas e trabalhar em nossa própria transformação antes de apontar o dedo para os outros. E para finalizar sobre os grandes ensinos de Jesus no Evangelho de Mateus, nós encontramos sobre a grande comissão. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, após a sua ressurreição, Jesus dá aos discípulos a missão de fazer discípulos em todas as nações. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Jesus nos chama a compartilhar o Evangelho com outras vidas, seja através das nossas palavras, das nossas atitudes. Podemos compartilhar o amor de Cristo com as pessoas ao nosso redor, seja na família, seja no trabalho, seja na comunidade. Demonstrar os valores do reino de Deus em nossas atitudes diárias, sendo exemplo de amor, perdão e graça. Os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus não são apenas teorias espirituais, elas têm aplicação prática para o nosso dia a dia. A partir das bem-aventuranças até a grande comissão, somos chamados a viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. Humildade, misericórdia, integridade, fidelidade. Ao aplicar esses princípios, podemos transformar as nossas vidas e impactar as pessoas ao nosso redor, levando-as a experimentar a verdadeira luz e a verdadeira paz que só vem da pessoa de Jesus. E agora, após mergulharmos no Evangelho de Mateus, está na hora do nosso momento de oração. E que a nossa oração seja um tempo de entrega, de reflexão e de uma renovação da nossa fé. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós viemos diante de Ti com um coração humilde, reconhecendo a nossa dependência de Ti em cada momento. Sei que sozinhos nós não podemos viver de acordo com os Teus ensinos, mas confiamos na Tua promessa de que o Espírito Santo está conosco para nos guiar e nos fortalecer. Senhor, ajuda-nos a praticar as bem-aventuranças na nossa vida diária, que nós possamos aprender a ser manso e humilde de coração, misericordiosos, buscando a Tua justiça em todas as nossas atitudes, que possamos ser luz para aqueles que estão ao nosso redor, refletindo o Teu amor e a Tua graça. Espírito Santo, nos ensina a amar os nossos inimigos, nos ensina a perdoar como Tu tens nos perdoado. Dai-nos da sabedoria que vem do reino de Deus, para que possamos viver de acordo com a vontade poderosa do Senhor sobre a nossa vida, colocando sempre o Senhor em primeiro lugar em tudo. Quando nós tentarmos julgar alguém com sentenças condenatórias, nos lembra de olhar para dentro de nós primeiro, vermos aonde nós estamos errando, buscar essa transformação e buscar uma melhoria em Ti através da pessoa do Espírito Santo, antes de sentenciarmos e julgarmos qualquer pessoa. Guia a nossa oração para que nós possamos nos conectar e Te conhecer mais profundamente como um Pai e confiar plenamente no Teu plano para a nossa vida. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente. E que nós possamos seguir os Teus passos, Jesus, para que Tu possa nos usar como discípulos e que nós possamos compartilhar desse amor que nós estamos experimentando. Essa é a nossa oração e pedimos que o Teu Espírito nos ajude
a ser filhos melhores, servos melhores, discípulos melhores e exalar o teu reino através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E por aqui finalizamos o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Que essa jornada pela palavra tenha fortalecido a sua fé e trazido mais entendimento sobre Jesus e o seu reino. Mas o aprendizado não para por aqui. Compartilhe esse estudo com mais pessoas para que o Evangelho da Graça alcance muitos corações. Inscreva-se no canal, ative as notificações para continuar crescendo espiritualmente com nossos estudos e devocionais. Que a graça e a paz de Cristo esteja sempre com você. Até o próximo estudo.